Eu conheci o mundo das drogas e acabei experimentando, né? E nesse experimento que eu tive, eu acabei me viciando, né? E foi aonde eu ouvi falar de Jesus, né? Bora! Tá no ar o meu, seu, nosso canal, o canal Camila Novaes. O canal tá maravilhoso, tá crescendo, estamos ganhando seguidores. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve lá, deixa seu like. É muito importante para nós sabermos o que você tá achando do nosso canal. Hoje estou com um convidado para lá de especial que tem uma história incrível para nos contar. Ele vai se apresentar, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Ronison, tenho 37 anos, sou casado com a Milena, A gatona, sou pai do Josué e também do Yarlison Rian. E para mim é um enorme prazer estar fazendo parte, né, hoje desse bate-papo, né, dessa entrevista super top, né? Estava ansioso por esse Tava momento. mesmo, tipo da água com açúcar. Bênção demais, muito feliz. Então vamos lá, o ponto-chave que é o ponto-chave aqui do canal, que é... Rony, como é que você conheceu Jesus? Para mim, primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi mediante uma situação a qual eu estava passando, né? Eu conheci o mundo das drogas e acabei experimentando, né? E nesse experimento que eu tive, eu acabei me viciando, né? E foi aonde eu ouvi falar de Jesus, né? E fui em busca de Jesus, não querendo um compromisso de servi-lo, mas de receber, né, a libertação, a cura que as pessoas me falavam que ele poderia dar. que ele poderia me dar. Então eu fui em busca e encontrei, só que em seguida, né, eu virei Não permaneceu, não né? permaneci, virei as costas para Jesus. E né? quem que te apresentou Jesus, assim, algum amigo, algum parente? Tem uma pessoa muito especial, né, que até hoje eu tenho como um discipulador na minha vida, né, de São Luís do Maranhão, o Aderson, uma pessoa que suma importante assim na minha caminhada com Cristo, né, que Te apresentou me apresentou Jesus, Jesus, pagou várias vezes encontro com Deus para mim estar próximo de Jesus, né? É um Investiu, amigo, né, na sua vida. um amigo de verdade, né? Pessoas que investem, mesmo vendo que a outra não está querendo um compromisso, mas mesmo assim ele sempre decidiu investir na minha vida com Cristo, né? Então, Uau. E deu fruto, né? Deu resultado. E hoje nós estamos aqui para contar também, Rony. Vamos perguntar um testemunho, assim, uma história que te marcou com Jesus. Claro que a nossa caminhada com Jesus nos marca diariamente, né? Jesus é muito bom e temos muita coisa para falar, mas o que é que te marcou na sua caminhada com Jesus, assim, seu testemunho mais forte, assim? uma coisa que marcou na minha vida, que eu venho contando, né, no decorrer desses 10, 11 anos que eu tô caminhando com Cristo, foi, né, logo em seguida que eu virei as costas para Jesus, Teve tipo uma recaída? tive uma recaída e voltei de novo pro mundo da criminalidade, pro mundo das drogas, né? E então chegou um momento a qual eu fui preso, né? E nesse momento, dentro do presídio, foi aonde eu pude perceber o amor de Deus pela minha vida, né? Foi aonde eu pude parar, pensar, olhar para tudo que estava acontecendo, né? Tantas pessoas, amigas, que eu perdi nessa vida, né? E por que a minha vida tinha sido poupada. Você já teve assim algum livramento de morte assim real, assim, claro que você tenha memória assim que Jesus te livrou? Várias vezes assim, sabe? Teve situações de eu estar conversando com amigos, assim, na porta de alguma casa, em alguma esquina, e de repente dá um relance de eu sair daquele lugar. Você sentir de sair do lugar, sair, né? E quando passar, assim, questão de minutos, a gente ouviu a notícia que alguém chegou e atirou e morreu alguém, sabe? Meu Deus. E nesse tempo, Camila, quando eu fui preso, né? Eu comecei a pensar sobre isso e uma coisa que me marcou na minha vida foi que quando eu conheci a minha esposa, a gente começou a buscar esse Deus a qual eu tinha sido apresentado novamente, né? A gente começou a orar junto, começou a clamar a Deus juntos e ali sem
muita expectativa do que poderia acontecer, eu fiz um voto com Deus, sem ter muito entendimento. Eu fiz um voto com Deus que se Ele me tirasse daquele lugar, né? Então você começou a namorar com Milena, no caso, você ainda estava preso. Você começou a namorar, foi preso? Não, quando eu estava preso, eu conheci ela. Sério? Através de um amigo, né, que me apresentou ela por Mensagem mensagem fotos, falando dela, né, que tinha uma amiga que estava querendo conhecer alguém. E esse alguém que ele apresentou para ela foi eu, né? Que loucura, Só né? o número Ou do seja, meu telefone. tudo improvável, assim, tudo doido, né? Tinha Só tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E o que ele apresentou para ela foi só o número de telefone, na verdade, que a gente não... Esse Não tempo, tinha tido contato. não tivemos contato. Ela nunca foi me visitar e só quando eu saí mesmo que a gente se conheceu pessoalmente, né? E nesse momento a qual nós começamos a clamar Deus junto, eu fiz o voto com Deus de se Ele me tirasse de lá, eu não ia mais retroceder, eu não ia mais voltar atrás para a vida a qual Ele estava me tirando. E por incrível que pareça, né, de uma forma surpreendente e extraordinária, no dia seguinte eu recebi uma notificação que teria uma audiência para mim. E uma coisa que chama a atenção, porque o lugar onde eu estava era só de pessoas sentenciadas. E o mínimo de anos de sentença que as pessoas estavam lá era de 6 anos, 7 anos. Nossa. Sabe? Só pessoas sentenciadas. E sem contar, Rony, que o presídio em que você se encontrava era bem perigoso, né? Sim. Porque ele chegou a passar no jornal no Brasil como sim. um dos presídios mais perigosos do Brasil, né? Até hoje, assim. Presídio que virou símbolo de violência. Todo mundo é inimigo aqui de todo mundo, entendeu? Num lugar marcado pela brutalidade. É considerado hoje um dos presídios mais violentos do mundo. Os ataques começaram após a fuga de aproximadamente 50 presos. Em 2013, facções rivais se enfrentaram dentro destes muros. 60 presos morreram, 22 em apenas um dia. E você sentia medo? Sim, é tanto que eu preferia trocar a noite pelo dia, né? Dormir medo de durante dormir, o dia, né? E ficar à noite acordado. Meu Deus. Então, Meu Deus. nesse processo, né, quando chegou essa carta para mim do juiz de que ia ter uma audiência, né, todo mundo que estava junto comigo não acreditava, porque tinha pessoas que estavam lá 3, 4 anos sem receber uma notificação jurídica para ter uma audiência. E eu, com menos de 3 meses, recebi essa E notificação. você entendeu no seu coração que aquela era a resposta de Deus? Entendi que era a resposta de Deus. E você agarrou essa oportunidade? Porque assim, a gente na hora do medo promete muita coisa, né? Mas cumprir, e foi daí, algo mudou dentro de você? Naquele momento eu levei mais a sério a minha oração com Deus. E eu falei assim, nesse mesmo dia, né, que eu ia ter a audiência, eu falei: Deus, se eu tiver uma oportunidade de falar alguma coisa para o juiz, eu vou pedir a minha liberdade, né? E se for essa vontade do Senhor, vai dar tudo certo. E eu fui para a audiência. Chegando na audiência, os policiais que me prenderam, um deu testemunho contra e o outro deu testemunho a favor da história verídica que tinha acontecido no dia da minha prisão. Sabe, o juiz e a promotora já com a minha sentença assinada de 10 anos e 11 meses. Meu Deus. Quando ele foi dar a canetada final, ele olhou para mim fixamente assim nos meus olhos e eu fixei também os meus olhos nele. E ele perguntou para mim: Ronison, você tem alguma coisa para perguntar para mim? Naquela hora ali, o chão se abriu e eu Ficou nervoso. Fiquei literalmente sem saber o que fazer, né? Porque para mim era tudo que eu estava falando com Deus, tudo que eu estava pedindo para Deus estava acontecendo, sabe? Que era quase impossível, né? Quase impossível. Então, para quem nunca tinha uma experiência de estar orando, de estar buscando um Deus desconhecido, né, até então. E ver que ele responde, né? Ver que ele responde, que estava operando, sabe? Então eu fiquei sem entender e o juiz perguntou para mim se estava tudo bem, se queria parar, né, a audiência, e eu falei que não. Foi quando eu falei de Deus, né, no meio do tribunal, né, para todos que estavam ali. Eu falei que o motivo de eu estar nervoso é porque antes de eu estar naquela sala ali de audiência,
eu estava em oração a Deus e eu falei para Deus que se eu tivesse uma oportunidade de falar alguma coisa em minha defesa, eu ia falar aquilo para o juiz. Aí ele perguntou, você falou com Deus? Eu falei sim. E o que você falou para Deus? Eu falei que se eu pudesse falar com o Senhor, eu ia pedir a minha liberdade. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu sei que eu errei, eu reconheço que eu errei, eu não estou ali por engano, né? Não estou no lugar que eu estou por engano, mas ali eu penso que não é o lugar de um ser humano. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho um filho, eu tenho uma profissão, sabe? Não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu queria uma oportunidade de recomeçar de uma forma diferente. E ele virou para mim e Você falou... foi sincero, né? Ele virou para mim e falou assim, Rony, se eu te pôr em liberdade hoje, você vai para a igreja? Eu falei, antes de ir para uma igreja, eu vou me reconciliar com Jesus e depois eu vou procurar um lugar para mim me congregar, né, e passar a compartilhar o amor dele, né, do que tem acontecido comigo. E naquele dia ali, ele na frente de todos, rasgou o papel que ele tinha na mão com a minha sentença de 10 anos e 11 meses e assinou um alvará de soltura. Uau. Para quem estava condenado a ficar 10 anos e 11 E meses. se saísse vivo, né? Se saísse vivo, porque com tudo que você contou, você chegou a ficar quantos dias preso? Eu fiquei quase 100 dias. Quase 100 dias. Quase 100 3 dias. meses e meio. 3 meses e meio. Misericórdia. E assim, Camila, como você falou, né, sobre o presídio, né? Eu saí numa quinta-feira. No sábado, estourou uma grande rebelião. No pavilhão onde eu estava, no bloco onde eu estava, pessoas que estavam comigo, né, detentas, eu vi sair dali de forma, né, inexplicável. Meu Deus. Sabe, Morto, então, né? morto, sabe, teve pessoas que eu conheci, que me ajudaram quando eu cheguei lá no presídio, sabe, teve até um rapaz, o irmão Denilson, que era da igreja, e pelo fato de ele estar ali sempre ajudando as pessoas, sabe, e cruelmente tirar a vida dele nesse lugar, né, e uma pessoa que, além de estar praticando o amor, sabe, ali dentro, ajudando as pessoas, isso foi um motivo, né, para tirar. Ou seja, não tinha... Tudo levava a crer que você ia rodar também, né? Que também seu destino era a morte, né? Um dos alvos das pessoas que invadiram o pavilhão, né, era a minha vida, sabe, eu não falo isso para querer me engrandecer, nem para querer carregar nenhuma glória, sabe, sobre o meu passado. Mas, infelizmente, eu tinha uma grande influência, sabe, no submundo do tráfico, né, das drogas e do crime, sabe. Hoje eu entendo que todo livramento, né, toda vez que acontecia algo que eu não estava presente ou que alguém vinha tentar contra a minha vida, sabe, que não acontecia, que não dava certo, hoje eu entendo que sempre, né, foi a mão de Deus. Às vezes eu batia no peito e falava porque eu tenho sorte, né, sem o conhecimento de Deus, muitas das vezes eu falava, meu santo é forte, né, brincando, mas os 90 e poucos dias que eu fiquei, né, em cárcere privado foi o tempo suficiente para mim refletir sobre a minha vida, sobre o que eu queria ser. Que não era sorte, que você não era melhor que ninguém, que foi sempre a graça de Deus, o favor sobre a sua vida, né? Sempre foi o amor de Deus, né? Sempre foi a graça dele, porque se não fosse ele, certamente, né, eu não estaria tendo essa oportunidade de estar gravando esse vídeo, gravando essa entrevista, né? Contando esse testemunho, né? E através disso, né, a gente vem compartilhando o grande amor de Deus, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu não toco no meu passado, nem falo do meu passado querendo dar alguma glória, sabe, à pessoa que eu era, mas sim a grandeza do amor de Deus, né, pelas nossas vidas. Mesmo sendo aquela pessoa, Deus acreditou em você, né? Investiu, mesmo daquela forma, Deus ele investiu em mim, né? Porque cada vez que o Aderson pagou uma inscrição, né, para mim, para o encontro que eu não fui, cada vez que ele investiu algo na minha vida, né, eu entendo que foi Deus que estava tocando nele para ele fazer esse investimento na minha vida, né? Então é algo assim sobrenatural, é algo surreal que só Deus, né? Só Deus mesmo. Qual foi o seu maior desafio assim depois? Porque tem as consequências, né? Sim.
assim, o seu maior desafio que você enfrentou depois, fora da prisão, já na caminhada com Jesus? Desafios, tipo, de provar quem você era para as pessoas. As pessoas não acreditavam mais em você, tipo isso, né? São consequências. Um dos maiores desafios, sabe, que às vezes até hoje a gente passa, sabe? De alguém nos olhar, sabe? Como se a gente ainda fosse aquela pessoa, tipo... sabe? Tipo, isso no começo era direto, sabe? Era direto, né? Tanto que quando eu abandonei isso, né? Mudei de vida, eu não fiquei mais na minha cidade, até também por motivo de segurança, né? Eu fui para outra cidade, fui para Bahia. Chegando na Bahia, tinha pessoas que sabiam um pouco da história, sabe? Atravessava assim, se olhasse eu e a minha esposa vindo, sabe, na mesma direção, atravessava assim a rua para não dar de frente. Sempre a gente lidava muito com essa rejeição pelo nosso passado, sabe, pelo que a gente era, sabe, não pelo aquilo que a gente estava se tornando, sabe. E hoje eu entendo que tudo isso cooperou para... Fez parte, né? Porque se você não tivesse firme com Jesus, essa rejeição iria te levar de volta pro passado, porque ele ia te dizer que, não vale a pena mudar, o povo tá assim comigo, que é o que acontece, né? Mas como sua mudança foi real e foi mesmo, você queria mesmo estar com Jesus, era de verdade, sofreu, mas prevaleceu, né? Sim, é quando a gente começa a entender que o processo, né, não é por uma questão de te fazer sentir dor, de te fazer sofrer. É uma questão de te fazer amadurecer, de te fazer forte, né? Foi o que aconteceu comigo, com a minha esposa. Tudo que a gente passou no começo, né, os nossos primeiros 5 anos assim de casamento, de conversão, né, foi muito difícil pela questão de rejeição, de aceitamento das pessoas, né? Até então, de emprego, né, de porta de emprego. Até quando eu comecei a ter um relacionamento também com as escrituras, né, quando eu vi Deus falando comigo através das escrituras que não era para mim estar buscando a aprovação humana, né, porque eu já tinha a aprovação de Deus. E quando aquilo entrou dentro de mim, eu deixei de viver pensando no que as pessoas iriam pensar sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Deus te dá uma identidade, né? Foi como se tivesse carimbado, sabe? Uma identidade nova, apesar de eu já ter aquilo, mas não sabia lidar com a situação, né? E aqui a gente traz também uma peça, né, fundamental para uma pessoa que está andando com Cristo, uma pessoa que está conhecendo Cristo, né, que quer conhecer a Cristo. Às vezes a gente se baseia muito nas histórias das outras pessoas, né? Mas assim como a gente escuta, né, a história de outras pessoas, Deus também tem uma história conosco. Para cada um de nós, né? E hoje nós estamos aqui diante de um pregador da palavra, um pastor, um missionário, né? Alguém. Depois daí você foi trabalhar também nas ruas, não é? Sim, a gente... Também. Desde então, a gente sempre começou a anunciar isso que nós estamos fazendo aqui, sabe? A falar do amor de Deus, falar daquilo que... Pegar aquilo que a gente era, sabe? Trazer para o nosso futuro, mas de uma forma diferente. Né? Desde então, a gente começou a trabalhar com jovens, adolescentes, com moradores de rua, com prostitutas, com traficantes, né? Foi aonde a gente começou também a entrar, né, nesse mundo, mas não igual a eles, né? Praticando o que eles... Transformado, né? Transformado. Pelo amor de Jesus. Tanto que quando a gente estava morando no estado de Santa Catarina, tinha traficante que me conhecia e eu não conhecia, mas pelo que as pessoas falavam. Pela fama, né? A má fama, né? Pelo que as pessoas falavam. Aquele pastor ali, aquele irmão, era assim, assim, assado, e hoje, sabe, é uma bênção de Deus. Sabe, eu tinha permissão de subir nos morros, de orar pelos traficantes. Quando eu subia, as pessoas tiravam as armas, tiravam os coletes. E isso onde, Rony? Porque esse lugar aí onde você ia no morro, assim, já foi em Floripa? Foi, em Santa Catarina. Depois aconteceu o episódio lá no Maranhão, toda a história do seu testemunho, né? Depois você foi pra Bahia, Milena. E aí você voltou pra Florianópolis, né? Que foi onde você ia nas ruas, no morro. Isso. Só o pessoal entender. Sim, foi aonde desencadeou. Desenvolveu, né? O seu ministério. Foi onde desenvolveu. Foi onde a gente se integrou literalmente numa igreja que tinha um trabalho em ruas, né? E foi aonde a gente começou a desenvolver, né, o nosso chamado, o nosso ministério, né? O que Deus ele tem entregado para nós, né? Para nossa família, né? Tanto eu como a minha esposa, a gente
não se entristece do nosso passado, né, num sentido de dizer assim... De culpa, de peso, culpa, né? De peso, mas sim que foi uma permissão de Deus, claro, por uma escolha nossa, né, mas Deus permitiu para que hoje nós pudéssemos ter uma bagagem, uma experiência, sabe, um testemunho para que, como você falou, um pai de uma jovem, um jovem, uma adolescente... Possa estar vendo esse vídeo possa hoje. ver, né? Entender que não está perdido. Que tudo tem jeito, que Tudo Deus tem jeito. Ele pode fazer, restaurar qualquer pessoa. Esses dias, Camila, a minha mãe me ligou, né, falando que ela deu esse testemunho na igreja dela, lá em São Luís do Maranhão. Uau. E que muitos jovens, pais de jovens, né, foram na frente do altar, sabe, mediante esse testemunho que ela que sua falou. mãe contou, que sua né? mãe, porque a minha mãe... E sua mãe deve ter sofrido bastante também, Sofreu. né, com isso. Minha mãe foi, assim, uma guerreira, sabe? Eu chamo ela de minha rainha porque, né, eu via muitas mães de amigos meus, de colegas meus que desistiam de seus filhos. E muitas que enterraram seus filhos Sim. também, né? E ela sempre com aquele medo que a qualquer hora você poderia chegar morto, né? A notícia que tinha morrido. Imagina o coração dessa mãe, né? Ela sempre falava assim, às vezes até debatia com outras mães, porque algumas vinham falando para ela, o nome dela é Isabel, falava: Isabel, esquece Rony, né? Porque Rony não tem mais Não tem jeito, jeito. né? Rony não tem mais jeito, não tem mais saída. E ela sempre rejeitava essas palavras. Ela sempre Ela falava acreditou assim: que tinha jeito. eu não criei um filho para o mundo, né? Deus vai fazer a obra na vida dela, sabe? Uau. Então, hoje, assim, né, de forma mesmo sem palavras, sabe, para descrever, Gratidão, né? A gratidão que nós temos por tudo que Deus tem feito, né? Por tudo que Deus fez, sabe? Por tudo que Ele vem fazendo na nossa vida, né? E como é que você se sente hoje, assim, olhando para trás, para tudo isso, a pessoa que você se tornou hoje, Milena? Poder acompanhar pessoas, ter o respeito das pessoas, porque eu sei que tem pessoas mesmo pessoas de classe alta, outras pessoas assim que vêm procurar vocês de propósito para ter conselhos e tudo. Uma história que Deus criou, não é? Como que vocês se sentem? De ter pessoas assim também abrindo o coração, pedindo oração, sabe? Respeitando o chamado de Deus na vida de vocês. Como é que você se sente hoje? Hoje, assim, a gente se sente muito honrado, sabe? A gente se sente muito honrado porque a gente vê o favor de Deus, né, em tudo isso, né? Até a gente fala para as pessoas que muitas das vezes a gente procura, sabe, uma paz, uma libertação, sabe, um conforto em muitos lugares, e a gente deixa procurar, sabe, o nosso porto seguro, né, que é no Senhor por último, né, depois de bater em várias portas. Que né? vai em Deus por último, sendo que deveria ser a primeira, Sendo né? que deveria ser o primeiro. Foi o que aconteceu comigo. Eu procurei, né, ter respeito, ser conhecido, ser respeitado, né, ser uma pessoa de grande influência da forma errada. No mundo do crime, né? No Errado. mundo do crime, sendo que Deus ele tinha algo já preparado para mim. Sim. E hoje, sem eu ter ido procurar isso, sabe, eu vejo as pessoas vindo, sabe, tipo, sem eu precisar procurar, as pessoas vêm, sabe, elas de uma forma assim que Deus resplandece, elas conseguem ver Uma colheita, né, Rony? Uma colheita. De permanecer, né, em Cristo. de perseverar, Perseverar. perseverança, porque quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente pensa que é só rosas, só flores, né, só coisas boas que acontecem. E aí quando começa a aparecer a dificuldade, sabe, muitas das vezes as pessoas desistem, né, retrocede, prefere voltar para o lugar onde estava, né? E uma palavra que eu deixo aqui nessa entrevista é para você perseverar, né? Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, está passando por uma situação complicada, a qual você não vê saída, sabe, não vê uma porta, não vê uma válvula de escape. Mas em nome de Jesus eu quero dizer que existe sim uma solução, Amém. Existe uma saída, sabe? E essa porta, essa válvula de escape que você tanto está procurando, tanto está esperando, né? Está do seu lado, que é o Senhor Jesus. Amém. Uau, muito bom. Esse é o melhor conselho que a gente pode deixar, que é só Jesus, não tem outro caminho, não tem outra forma. É isso, Rony. Nós ficava aqui, tem matéria para um dia inteiro, é muita coisa. Mesmo, o testemunho dele é muito bom. E eu tenho certeza que a gente vai repetir outra vez numa outra
uma segunda parte, porque tem história, né, Rony? Tem. E eu te agradeço muito por ter nos honrado aqui com o seu testemunho, porque muita gente tem muito testemunho, agora querer se expor e abrir o coração nem sempre é fácil, né? Ter que dizer o que você passou, o que você fez, nem sempre é fácil, né? E eu te agradeço por ter vindo aqui no nosso canal e ter nos confiado esse testemunho, que com certeza vai edificar a vida de muita gente. Que entrevista maravilhosa. Então o canal Camila Novaes tem um jogo das palavras. A gente já tá aqui morrendo de rir, porque meu canal é só Jesus na misericórdia. Então no jogo das palavras eu vou dizendo as palavras, você vai dizer o que significa pra você. Ok. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Deus. Deus é tudo pra mim. Tudo. Amor. Amor, Deus. Família. Família é o nosso porto seguro. Um lugar. O lugar que me marca muito, a minha cidade, São Luís do Maranhão. Saudade. Muito. Muita. Uma comida. Comida típica do Maranhão. Carne de panela. Eita, Jesus, emocionou agora, né? Saudade, né? Saudade. É isso. Então é isso, ó, jogo das palavras aqui com o Rony no canal Camila Novaes. Você hoje tá pegando a entrevista aí de uma história fantástica, um testemunho maravilhoso aí de Rony, pastor Rony, evangelista Rony, enfim. Uma bênção, Jesus que fez, foi Jesus que formou. E dessa maneira maravilhosa a gente se despede de vocês de casa. Fique conosco no nosso canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo para que ele possa chegar mais longe, que mais pessoas sejam abençoadas também, como eu fui aqui hoje. Tchau, fiquem com Deus. Tchau pro povo aí. Tchau, obrigado, Deus abençoe.